Nosso treinamento aqui é exatamente para isso. Como eu posso viver melhor, com mais serenidade, com mais lucidez, e por conta disso daí eu vou ficar melhor e com certeza vou fazer melhor, vou deixar o meu ambiente melhor, né? Então a primeira coisa que a gente fala nesse treinamento é que a gente vai ampliar a nossa visão. Como que nós vamos ampliar a nossa visão? Exatamente pensando como que a mente opera, como que funciona a nossa mente, né? Então, por exemplo, às terças-feiras nós estamos estudando um livro chamado Roda da Vida, que estuda esse desenho, que a Roda da Vida, ela tem tudo a ver conosco. Ali no centro tem os 3 venenos, que são os nossos principais venenos que intoxicam mesmo, né, a nossa mente. Eles funcionam de uma maneira que a gente perde um pouco essa lucidez, que seria o ideal. Então eu tenho ali um javali, que é a minha identidade, que eu vou viver no mundo, eu tenho uma identidade. Eu sou médica, eu sou arquiteta, eu sou professora, eu sou mãe, eu sou esposa. Então a gente fica carregando essa identidade e a gente faz tudo para manter essa identidade viva, né, para que sim, eu seja professora, para que todo mundo me reconheça como tal, para que sim, eu seja médica, todo mundo me reconheça. Então é o galo, que é essa coisa do tempo todo tá ciscando, tá trabalhando para manter essa identidade. E se vem algum fator externo que atrapalha, que de alguma maneira pode ferir essa identidade, aí aparece a cobra, que né, para defender a identidade. Então esses venenos que a gente também pode falar, que é o apego, o medo e a ignorância, né? O apego, o desejo, e a raiva e a ignorância também, né? Raiva, medo e a ignorância, que faz a gente fica com a mente mais estreita, mais embotada, né? O Lama Santen, ele sempre fala do javali de uma maneira interessante. Ele fala assim, não é um porco, né? Porque javali é um porco com cabelo, né? Ele se acha. Mas é aquele animal que não consegue nem olhar, né? Ele não consegue ver. Assim, o porco e o javali, eles têm ali aquele foco, aquilo ali que eles enxergam, e só, eles são muito limitados, uma visão muito limitada, né? Então, o nosso objetivo para começo de conversa é tentar ampliar a nossa visão. E aí, quando a gente começa a estudar e ampliar a nossa visão, a gente senta para meditar, para começar a isso internalizar, para sair do aspecto cognitivo, para não ficar só no campo do racional, para que isso realmente faça parte de mim. E aí eu vou para a ação, eu vou para o meu dia a dia. Então, se eu tô lá no trânsito e eu tô querendo xingar, se eu tô querendo enforcar o estagiário do meu escritório que não fez o serviço que era para ter feito, se eu tô querendo... Opa, parece que você vai ter que estudar um pouco mais, meditar um pouco mais, né? Porque daí a gente não tá cuidando desse aspecto. O Chagdu Rinpoche, que é aquele de barba ali do lado que já é falecido, o Chagdu Rinpoche, ele foi o mestre do Lama Santen, que é o nosso professor. Ele sempre usa a expressão daquele cabo, sabe o cabo de guerra, né? Que as crianças principalmente gostam muito de brincar, os escoteiros fazem. Imagina 23 pessoas num cabo de guerra contra uma pessoa. Não dá para ganhar. Uma pessoa, ela pode ser muito forte, mas 23 contra 1 não dá. E o Chagdu fala, se a gente meditasse e eu tô falando de 1 hora, hein? A gente não medita nem 15 minutos. Se a gente meditasse 1 hora por dia, nós teríamos 23 horas de não meditação. Pra nossa mente tá bem, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que cuidar daqui, tem que... Um monte de... banco, agora tem banco pela internet, mas mesmo assim você tem que ir lá, tem que acessar, tem que transferir, você vai ter que gastar seu tempo ali com aquilo, né? E trabalho, relatório, e-mail, enfim, tudo. Então são 23 horas, aí você desconta a hora que você dorme, às vezes nem isso, né? A gente acorda no meio da noite, parece que o cérebro não parou, né? Às vezes você acorda assim no sobressalto, você continua pensando, né? Então, às vezes, são 23 horas mesmo contra 1. Então, é para isso que a gente está aqui. Então, nosso objetivo é exatamente esse, é trabalhar principalmente a estabilização da nossa energia pela meditação. Porque se eu consigo manter a minha energia estável, eu
eu vou reagir de uma maneira menos intensa, eu vou ser menos reativa, né? Você fala uma coisa que eu não gosto, eu já te dou, porque eu tô tão aqui assim no pique total, assim, né? Tão em ponto de bala. Se a pessoa fala uma coisa que eu não tô gostando, eu já tô respondendo de uma maneira grossa, não tô nem aí. Do mesmo jeito que vem que me elogia, claro, né? Então a gente vai reagindo à vida sem ter poder sobre as coisas. Porque eu tenho uma liberdade natural de não me ofender e nem de me elogiar. De repente eu tô fazendo as coisas para quê? Porque eu quero fazer o correto, certo, resolver bem, fazer bem o meu trabalho, ou porque eu quero elogio, né? Não que o elogio seja uma coisa ruim, mas a gente não precisa assim vai descer tanto, né? Porque daí senão você fica no limite. Então, como que funciona? A gente começa os nossos encontros sempre com umas orações que estão na página 4, nós vamos fazer elas agora. Essa prece das 7 linhas e o refúgio em Bodhicitta que a gente faz. Essa prece das 7 linhas é como se a gente... Essa estátua dourada é o Guru Rinpoche. Também tem uma foto dele ali naquele último porta-retrato. O Guru Rinpoche foi o mestre que também se iluminou, assim como o Buda. E ele que levou o budismo da Índia para o Tibete. Porque o Buda, o Siddhartha Gautama, né, que é o nosso Buda histórico, ele nasceu na região da Índia, que lá eram vários reinos, né? Não era bem essa Índia que a gente conhece hoje, é uma construção inglesa, né? Eram vários reinados ali e o Buda Siddhartha, o príncipe Siddhartha, nasceu ali. Então o budismo, o berço mesmo do budismo é a Índia. Mas aí depois ela foi para vários lugares, né? Para Japão, para Vietnã, para China, e Guru Rinpoche levou para o Tibete. Então, essa oração que a gente faz é como reconhecendo o valor dele como um Buda iluminado, né? E aí a gente pede bênçãos. Então o Cid, a palavra Cid que vocês vão ver aí quando a gente cantar, o Cid é como se fosse uma bênção transformadora. Então eu vou ter uma capacidade de lucidez, por exemplo, que a minha mente fique mais lúcida, que eu consiga ter mais estabilidade da minha energia. Então seriam essas, o CIDs é isso, eu sou capaz de enxergar o outro no mundo dele, porque daí eu vou poder, não adianta eu querer dar um monte de conselho para Débora, por exemplo, se o mundo da Débora é totalmente diferente, que aquilo não atinge. Eu tenho que ver como funciona a Débora no mundo dela, para daí eu conseguir ajudá-la de alguma maneira, né? Só que a gente não consegue fazer isso muito bem, porque a gente olha para o nosso umbigo. A gente não olha para o outro no mundo do outro, né? A gente acha que o outro está errado, que a gente que está certo, e a gente quer trazer o outro para o nosso mundo, né? E então esses CIDs, eles são mais coisas, mas assim, a gente pensando que seriam essas bênçãos para que a gente possa realmente ampliar a nossa visão, já é um entendimento muito bom. E o refúgio Bodhicitta, que também é a outra oração que nós vamos fazer, ela fala assim: no Buda, no Dharma e na excelente assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Então a palavra refúgio, ela é muito interessante, porque a gente não usa tanto essa palavra no nosso dia a dia, mais. Acho que essa palavra parece que ela caiu um pouco de moda. Mas é assim, se a gente pensar que nós estamos andando na rua, de repente começa a chover, de uma maneira meio que inesperada, você não tem guarda-chuva, nada. O que você faz? Você corre para uma banca de jornal, você corre para um lugar que tem um cobertinho, ou seja, a gente toma refúgio ali até a chuva parar, né? Então, tomar refúgio é se proteger, tentar se assegurar de que você vai estar bem, né? Isso a gente toma refúgio. E na nossa vida, quando que nós tomamos refúgio? Onde que a gente toma refúgio? Vocês conseguem pensar? Quando eu estudo médico, com o médico. Sim, é uma forma de tomar refúgio. Mas no nosso dia a dia comum, assim, a gente tem normalmente alguns refúgios básicos, assim, da nossa vida. Dormir quando eu estou muito estressada. Então, a nossa casa é como se fosse o nosso refúgio. Aquela história, a gente viaja, a gente adora viajar. Eu acredito que a maioria das pessoas aqui, eu pelo menos gosto muito de viajar.
A gente adora viajar, mas quando a gente volta para nossa casa, a gente fala assim, ai, nada como dormir na minha cama, nada como tomar banho no meu chuveiro. Não é assim que a gente fala. Então a nossa casa é como se fosse o nosso... não é um refúgio. Tem gente que toma refúgio no marido, tem gente que toma refúgio nos filhos. Só que esses refúgios, eles são efêmeros, né? Assim, de uma maneira um pouquinho mais radical, mas é que eu gosto desses exemplos radicais, porque marca, né? A gente fala assim, nossa, que exagero da Milene, mas é o exagero que vai fazer depois a gente lembrar. Eu posso estar linda, maravilhosa na minha casa assistindo um Domingão do Faustão e cair um avião na minha casa, né? Que já aconteceu, é raro isso que eu tô falando, né? Não é uma coisa muito comum que aconteça. Mas pode cair um avião ali em cima e quebrar, e minha casa não vai ser mais a minha casa, eu vou ter que... Por exemplo, aconteceu em Taubaté. O Jeep não entrou na garagem e o senhorzinho de 84 anos lá na garagem morreu. Na garagem totalmente... Não é um refúgio, então assim, não é um refúgio seguro, não é um refúgio eterno, não é um refúgio que realmente nos dê segurança, né? Então, e o marido, ele pode morrer, ele pode ficar doente, acamado, ele pode mudar de time e desistir de você e fugir com o vizinho, ele pode... Um monte de coisa pode acontecer, né? Então, assim, e os filhos crescem, casam, então... No que a gente vai tomar refúgio? A gente vai tomar refúgio, o ideal seria naquilo que não perece, naquilo que não tem começo, não tem meio, não tem fim. Então, as pessoas que procuram as tradições religiosas, seja elas qual forem, esse é um refúgio interessante, esse é um refúgio bom, porque daí você vai ter ali na sua fé, né, na fé que você seguir, um alicerce, um apoio que não tem começo, que não tem fim, que nenhum avião derruba, que não tem ninguém que, né, que morra, que fica doente, que essa é uma fonte. Então, a gente diz que o Buda, o Dharma e a Sangha são uma fonte de refúgio, porque o Dharma são esses ensinamentos. Depois que você começa a andar no mundo usando esses ensinamentos, inclusive, independente da sua fé, da sua tradição religiosa, você pode ser espírita, você pode ser católico, independente da religião que você queira, caso você não queira ser budista, por exemplo. Mas se você tem acesso a esses ensinamentos do budismo e você começa a andar no mundo, ninguém te tira mais isso. Isso vai ser seu para sempre, né? Então é uma maneira da gente tomar refúgio. E a Sangha é isso aqui. É o grupo que também nos fortalece, porque aqui a gente tem troca de experiência, aqui a gente tem um treino de uma compaixão, de uma amorosidade, que depois eu vou levar lá para fora. Que a hora que eu ver um estagiário metendo os pés pelas mãos, eu vou olhar, vou ter compaixão por ele, vou ver assim, primeiro, ele não tem a formação que eu tenho, ele não tem a vivência que eu tenho, ele não tem a experiência que eu tenho, ele está começando. Como é que eu posso ajudá-lo? Então, meu interior, ele já muda. Por quê? Porque aqui a gente está fazendo esse treino, né? Então, a gente diz que a gente faz no Buda, no Dharma e na Sangha, a gente toma esse refúgio como um consolo para o nosso coração mesmo, para chegar aí nesse mundão e fazer as coisas de uma maneira melhor. Então a gente vai fazer assim, nós vamos ler uma vez em português e vamos fazer 2 vezes em tibetano. Eu vou fazer devagarzinho para vocês acompanharem a pronúncia. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. A quinta linha, Kordu, Kadro, Mampokor. Esses 2 pontinhos aí, como se fosse um trema, a gente pronuncia P, tá? Então vocês podem achar estranho quando eu vou ler, mas eu vou ler P. Do mesmo jeito que lá embaixo, no Refúgio Bodhicitta, 1, 2, 3, a terceira linha, que está escrito Dashi, eu vou ler Dagi, que é uma pronúncia meio não tão suada assim. Ela é mais G. Mas aí eu vou lendo e vocês vão acompanhando. Quem quiser falar junto comigo, né? Fique à vontade. Quem quiser só ler também, fique à vontade. Rum. Na fronteira noroeste do país de Orgen, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Siddhi. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de Dakinis. Enquanto pratico seguindo seus passos,
rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os siddhis. Hum Orjen Yuji Nujansan Pema Gesa Dompola Yatsen Chogi Nyodrumye Pema June Jesudra Kordu Kadro Mampeko Chichi Jesudagdrumchi Jinji Lobchi Jesus Sol Guru Pema Siddhi Hum Hum Orjen Yuji Nujansan Pema Gesa Dompola Yatsen Chogi Nyodrumye Pema June Jesudra Kordu Kadro Mampeko Chichi Jesudagdrumchi Jinji Lobchi Jesus Sol Guru Pema Siddhi Hum. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Badu Dagni Chabsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanti Drola Penti Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Badu Dagni Chabsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanti Drola Penti Sanje Drupasho. Muito bem. Então a gente começa, né, normalmente começa mesmo com a prece. Hoje eu falei um monte de coisa antes de fazer a prece, mas foi uma introdução, vamos dizer assim. E aí depois que a gente faz as preces, a gente faz 15 minutos de estabilização da nossa mente, que a gente pode chamar de meditação. E aí depois a gente segue com algum estudo. Como eu disse, terças-feiras nós estamos estudando a Roda da Vida, e agora para esse grupo das segundas-feiras nós vamos estudar esse livro que é o Meditando a Vida, do Lama Santen, que é o livro que ele recomenda para quem está começando agora, né? Porque daí a gente vai ter acesso, ele vai falar sobre as 4 nobres verdades, sobre o nobre caminho óctuplo. Então nós vamos começar hoje esse estudo, porque eu só tinha esse grupo de iniciante, a gente fez 2 encontros, aí eu dei só uma pincelada na vida do Buda num dia, e depois falamos sobre as 4 nobres verdades e o nobre caminho óctuplo. E aí o Thiago gravou e a gente tem os links, então depois se vocês quiserem, eu acho, você tá no grupo, não tá só? Você viu, né? Aí depois eu pego o seu telefone, Mônica, e eu te passo os links para você assistir os encontros anteriores, caso queira. Tá bom? Então, é assim, se você quiser até vir para cá, eu me ajeito para cá, ou se você quiser encostar numa parede, não sei, você fique à vontade. Se você tiver, porque de calça jeans às vezes não é muito... Na verdade, eu rompi o ligamento do joelho. Ah. Eu tenho recuperação, então às vezes eu não consigo ficar muito tempo com ele dobrado, só isso. Tudo bem, mas você quer encostar na parede? Não, tá tudo bem. Tudo bem? Então tá bom. Eu vou conduzir um pouco, eu vou marcar aqui
um tempinho pra gente, 15 minutinhos. Esse exercício que a gente vai fazer dessa meditação é assim, a gente não vai se preocupar agora de se a nossa mente, que eu vou fazer silêncio, né? Porque tem muita gente que acha que a meditação é não pensar. E aí dá um problema, porque é da natureza da mente pensar, né? É da natureza do coração bater e é da natureza da mente pensar. Então, se eu falar pra mim mesma, se eu pensar que eu não posso pensar, já começa o rolo daí já, né? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos procurar observar. A gente tem usado esse termo ultimamente, assim, muito legal, alguns alunos do Lama têm trazido, é uma familiarização. Então, eu vou direcionar a minha atenção, a partir de agora, quando a gente tocar o sino, na minha respiração. Eu vou sentir a temperatura do ar que entra e sai. Eu vou sentir como se eu estivesse me energizando cada vez que eu inspiro. E ao expirar, eu vou sentindo relaxando o meu corpo. Então, eu vou, depois que eu fizer, vou relaxando mesmo, parte por parte e tal. Depois que eu fizer isso, eu posso só focar na minha respiração, sem eu direcionar. Pensar que eu vou respirar grande, que eu vou respirar até tirar. Eu vou olhar como que ela está, a minha respiração. E aí os pensamentos vão vir. E eu vou, com o passar do tempo, isso é um treino, eu vou observar ele vindo e eu não vou alimentar, eu vou deixar ele passar. Então eu tô aqui, por exemplo, daí eu falo assim, nossa, será que a Mônica tá confortável? Eu no meio da meditação, porque vem uns pensamentos assim, do nada no meio, assim, né? Será que a Mônica tá confortável? Aí eu poderia fazer o quê? Eu devia ter falado para ela colocar almofada, eu devia ter insistido para ela. Então uma coisa vai pensando na outra, vai pensando na outra. Qual que é a gente orienta, então, nessa familiarização com o pensamento? Nossa, será que a Mônica tá confortável? Percebi que eu tô pensando? Eu não vou alimentar, eu não vou dar a sequência, né? Eu uso vários exemplos, assim, não tirei a mistura do freezer, né? Daí você começa, nossa, e agora? O que eu vou fazer para as crianças de almoço? Nossa, já sei, eu vou ligar para fulana, passar no supermercado e comprar. E aí você vai, pá. Quando vê, você tá lá no supermercado fazendo compra e não tá aqui meditando mais, né? Então, o nosso treino é esse. A hora que você perceber que tem um pensamento, você olha ele e deixa ele cair. Não alimenta, não dá aquela continuidade, aquele pensamento que vai completar ele. Deixa, porque daí você vai observando a sua mente. Por isso que a gente chama de familiarização. Eu vou vendo como a minha mente funciona. Nossa, o tempo todo me vem pensamento de futuro, de coisas que eu estou planejando. Nossa, o tempo todo eu fico lembrando de coisas que aconteceu. Nossa, o tempo todo me vem música. Ou me vem coisa de comer. No meu caso, vem muita. Toda hora. Acho que eu vou passar na padaria comprar um pãozinho. Acho que eu não sei o que. Eu falo, Milene. Aí tá. E aí você não vai se julgar. Você vai ser muito gentil consigo. Porque nós somos assim até agora. Né? No meu caso, faz 43 anos que eu sou assim. Também não adianta querer mudar de uma hora para outra, assim. Eu vou fazer a prática, porque esse é o meu objetivo, mas eu tenho que ter compaixão e perceber como que a minha mente funciona. E através dessa percepção é que eu vou mudar, tá bom? Então agora eu vou bater o sino, nós vamos procurar ficar numa posição confortável e vamos fazer essa respiração de observação. A gente começa com os olhos fechados e depois, quem quiser, ainda bem que você fez essa pergunta, que eu esqueci de falar sobre isso, normalmente eu falo sobre isso também. Eu, por exemplo, eu medito de olho aberto, porque a gente fala assim, que a distância daqui até aqui, o que eu tô vendo aqui é a única coisa que eu tô vendo. Se eu fecho meu olho, vem muita imagem de tudo que é coisa. A gente olha, a gente enxerga com os olhos, não só com os olhos físicos, a nossa mente também tem o olho dela, né? Muita imagem. Então, se eu olho aqui, eu limito. Então, eu vou estar repousada nesse espaço entre o meu olho e o tapete, eu tô aqui no repouso do momento presente.
Isso é bem interessante de fazer. Mas aí vocês fiquem à vontade para fazer o olho aberto ou o olho fechado, tá bom? Aí a gente se ajeita, a gente põe a mão. Procurando uma posição confortável, mantendo a coluna ereta. Nós vamos voltar para a nossa casa. Nós vamos trazer a nossa mente para o nosso corpo, para fazermos o exercício de viver o momento presente. Vamos nos conectar com a nossa respiração e através dela nós vamos ficar aqui, conscientes, respirando, conscientes de que estamos conscientes. Vamos observar a nossa respiração. Conforme inspiramos e expiramos, vamos relaxando o nosso corpo. Vamos sentindo todo o nosso peso ir lá para baixo, nessa base que é formada pelas nossas pernas e o nosso quadril. Nosso tórax está leve. Vamos relaxando os músculos da nossa cabeça. Inspirando e expirando, vamos relaxando o nosso pescoço, os músculos da nossa face. Vamos soltando os nossos ombros. Inspirando e expirando, vamos ficando aqui. Agora não há nada para ser elaborado, pensado ou resolvido. Só existe o aqui e o agora. Estamos exercitando o repouso no momento presente, sem rótulos ou identidade. Apenas somos. As mãos podem repousar nos nossos joelhos. Os nossos braços ficam leves. E aí, pessoal? Tudo bem? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta com relação à prática? Tudo certinho? As pernas, elas acabam dormindo mesmo, assim, a gente fala. Até porque a gente não tem muito hábito de fazer, né, de ficar nessa posição. Então, práticas como yoga, alongamento, ajudam muito pra gente, porque às vezes é uma questão aqui na articulação aqui da virilha, do próprio joelho e do tornozelo. Então, quando vocês forem fazer em casa, se vocês puderem 5 minutos antes, dar uma girada no tornozelo, é legal, né, de pegar... Assim, ficar um pouco nessa posição 6 que a gente fala também. Porque daí eu trabalho aqui o tornozelo, tô trabalhando meu joelho, você não consegue, né? Andar. Ainda não. E dá uma fortalecida, porque é legal. E quando amortece, na verdade, também não é uma questão de prender a circulação. Porque se prendesse a circulação, ficaria roxo, né? É uma questão mesmo dos isquios aqui, da maneira como a gente senta, que pega é um nervo, né? Então, por isso que a gente senta assim na almofadinha, porque uma leve inclinada que eu dou aqui nesses isquios, eu já mudo, eu não prenso esses nervos para poder ter essa sensação. Mas com o treino, com a prática, isso vai diminuindo, né? Bom. Então, tudo bem até aqui? É interessante, né, quando a gente olha para essa prática de meditação como sendo uma familiarização,
Porque é aquela história bem assim, quando eu falo, a gente volta para casa, porque assim, se a gente pensar que o nosso corpo, né, é a nossa casa, é a casa da nossa mente, né? E a nossa mente está o tempo todo fora, que nem nós estamos fora de casa, trabalhando no supermercado, fazendo as nossas coisas, né? E aí quando a gente volta para casa, eu falo assim, às vezes, você chega, por exemplo, que nem eu, sei lá, eu chego em casa às 5 para sair 6:30 para vir para cá, vamos supor. Eu não chego, porque assim, eu já chego, já tenho que tirar a roupa para tomar banho, ou já chego lavando a louça que não deu tempo de lavar, já preparo um lanche, já tomo um banho, já... Então, você não chega, né, direito, porque a sua mente continua fazendo todas as coisas e você vai fazendo tudo ali meio que no automático. É muito diferente de eu chegar em casa às 5 horas, não ter outra atividade fora, e aí eu vou, tiro o sapato, sento no sofá, que delícia. Aí eu tomo um banho, aí de novo sento no sofá, ligo a televisão, assim. Isso, eu cheguei, aí agora eu cheguei, aí eu tô aqui. Então, quando a gente senta para meditar, é mais ou menos isso, a gente traz a nossa mente para casa, que é o corpo. Então, é gostoso, porque daí agora eu tô aqui. Yoga, né, o termo yoga, ou yoga em sânscrito, a gente usa exatamente isso, é a união do corpo, da mente e do espírito. Para você praticar os exercícios de yoga, por exemplo, você não consegue fazer uma postura, um asana bem feito, se você não estiver presente, se você não estiver respirando corretamente e ali, de corpo e alma. Se você estiver viajando, pensando em outra coisa, você tá todo mundo assim, você tá assim, né? Ou caindo, Então, é isso, é essa união do corpo, do espírito e da mente, né? Da alma e da mente. E é isso que a gente procura fazer aqui nesse momento que a gente chama isso de meditação. Por que que isso é importante, né? Tem umas questões assim, muita gente fala assim, gente, mas vocês são doidos, com tanta coisa pra fazer, você acha que eu vou parar 15 minutos da minha vida pra não fazer nada? Coisa inútil. Eu já ouvi umas coisas assim desse tipo, que é uma coisa inútil, assim, que pra quê? Pra quê que serve isso, né? Então imagina, milhões de coisas que eu tenho pra resolver na minha vida, fazer, eu vou ficar aqui perdendo tempo, parado, sem fazer nada, né? É assim, quando eu falei dessa reatividade, da gente estar reativo, se ela me elogia, eu fico feliz, se ela me xinga ou fala uma coisa que me incomoda, eu me ofendo, essa resposta que a gente dá para os nossos estímulos, me faz ficar dependente dos estímulos, por exemplo, para eu ficar feliz, né? Então, se o meu namorado não me mandou uma mensagem no WhatsApp de bom dia, por exemplo, minha manhã é péssima. Por que será? Será que ele saiu ontem e ficou dormindo até tarde? Será que ele... né? Daí você fica na dependência de algo externo. Aí a hora que ele manda, que dele, ele me ama, ele me mandou mensagem, né? Então, tudo, você olha, vai na vitrine, vê uma peça de roupa, um sapato ou uma pizza, a sua energia brota, né? De repente você tá lá meio borocochô, assim, sei lá, na sua casa, meio com preguiça, tem que lavar louça, que preguiça. Aí, de repente, toca um barulhinho no WhatsApp, alguém te chamando pra ir, sei lá, fazer uma coisa que você gosta muito, sei lá, vamos na piscina, vamos no... Aquele sono, aquela preguiça passa na hora. E você fala, cadê o sono e a preguiça? Que estavam aqui agora mesmo. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas muitas vezes eu já me peguei assim, dirigindo, indo pra casa. E assim, eu sabia que eu ia ter 1h30, mais ou menos, até a próxima atividade. Eu falei, cara, eu não vou fazer nada. Eu não vou lavar louça, eu não quero saber. Eu vou deitar, eu vou tirar um cochilo, porque eu tô precisando de tirar esse cochilo. Assim, bem, dirigindo, sonada, assim, sabe? Quando você tá com preguiça. De repente, eu chego em casa, sei lá, ou o cachorro aprontou, deixei o cachorro solto, ele aprontou, fez uma reviravolta no quintal, ou chegou uma encomenda do correio, um livro, né?
Ah, que legal! Aí você já descasca lá o papel do livro, já quer olhar o livro, já quer... eu vou porque eu tenho umas... Os meus livros eu faço igual os livros do Geb, quer dizer, eu já fazia isso antes de ter o Geb, né? Eu ponho assim, porque eu empresto muito livro pra muita gente, eles não voltam. Então eu pego... Aí eu pego, ó, essa fichinha, não, tá aqui. Aí meus livros pessoais, eu tenho uma fichinha, aí eu ponho lá o nome Débora, o telefone dela, o dia que ela pegou e fico com uma pastinha comigo. Porque da hora que eu falo assim, pra quem que eu emprestei o livro mesmo? Ah, tá com a Débora. Sério, eu comprei 5 livros do Celso Antunes, Inteligências Múltiplas, e eu comprei um, emprestei, não lembrava pra quem emprestava, precisava do livro, comprei outro. Emprestei pra alguém, não lembrava, gente, eu comprei 5, atualmente tem 2 de posse, da minha posse, 3 perderam-se para sempre. Depois disso eu falei, o quê? Não, eu vou ter que ter um controle melhor dos meus, eu tenho muito livro. Exatamente, eu marco direitinho. E aí, quer dizer, daí aquela minha preguiça que eu tava dirigindo o carro, aquela coisa assim, não, eu preciso dar uma cochilada, sabe? Cadê? Eu fiquei tão empolgada com o livro que chegou que eu já fui lá, já fui fazer a fichinha, toda feliz. Como eu tô toda feliz por conta aqui do livro que chegou, eu já aproveito e falo assim, gente, deixa eu lavar essa louça logo, liquidar essa fatura logo de uma vez. E aí você já segue fazendo as coisas que você tem que fazer, né? Então... lógico que se você tá realmente cansada, né, o seu filho estava doente, você não dormiu à noite, você tá aí numa batalha de 3 dias, pode chegar livro, pode o cachorro ter feito o que for, vai chegar uma hora que você vai falar assim, não, agora eu vou deitar. Mas eu não tô falando disso, desse extremo do nosso corpo tá cansado. Eu tô falando mesmo dessas situaçõezinhas do dia a dia. A preguicinha básica. Exatamente, Adriana. Preguicinha básica. Então, onde que tá? Isso. Por quê? Porque a gente desaprendeu. A gente tem essa energia que brotou quando eu olhei o livro, ela vem da onde? Ela vem do mesmo lugar que vem a preguiça, ou seja, de mim mesma, né? O Lama sempre usa a foto. Então eu tô aqui também, meio assim, meio tristinho, não sei o quê. Aí pode chegar no celular, pelo WhatsApp, ou mesmo eu abro um livro e cai. Aí uma foto. Daí eu vejo lá uma foto do meu filho bebê. Ai, que saudade! Que agora ele tem 15, né? Ai, que saudade! Daí eu abraço. Gente, o meu filho não tá... Até porque ele nem é mais bebê, mas o meu filho não tá ali. Ali é tinta e papel. Da onde vem essa energia? Ai, que saudade! Essa coisa, da onde vem? Né? Não vem daqui de dentro da gente? Então, mas a gente perdeu a capacidade de sustentar essa energia. Então, por quê? Porque a gente se viciou, entre aspas, de alimentar essa energia com os estímulos externos. Seja a foto, seja o livro, seja o cachorro que aprontou, seja a pizza, seja a vitrine da roupa bonita, seja a amiga querida que veio te abraçar, que fazia tempo que você não via. Enfim, whatever. Esses estímulos externos que faz a minha energia oscilar para a raiva, para a alegria, para a melancolia, para a saudade. E eu fico oscilando. Então esse treino que a gente acabou de fazer é para quê? Vai chegar uma hora, não sei se chegou hoje, mas assim, você tá lá, pá, daqui a pouco começa a te dar né? Você vai pescando, porque é monótono a gente ficar 15 minutinhos paradinhos assim, prestando atenção na nossa respiração, né? É monótono. E é para ser monótono. Por quê? Porque eu vou treinar exatamente essa estabilização da minha energia. Então, depois, futuramente, a gente vai conversar aqui também sobre os lungs, que são as energias que a gente usa a representação dos elementos da natureza, fogo, terra, água, ar. A gente pode trabalhar isso do nosso corpo, né? Só que não de uma maneira física. O fogo, e eu tenho fogo, a energia do fogo. Por isso que a gente usa o termo lung, que é um termo em tibetano, nessa expressão lung. É isso, fogo não é o fogo, mas é o meu fogo interno, minha água interna, meu ar interno. E aí o éter, que seria essa parte mais sutil, né? É o primeiro que vai.
Então eu tô aqui respirando, aí já... Aí começa, já sai. A hora que já vem assim, não tirei mistura do freezer, é porque o éter já não tá, eu já não tô mais aqui. Quando eu falei, nós vamos ficar conscientes de estarmos conscientes. Vocês estão aqui me ouvindo agora. Se no momento que eu tô falando, vocês derem uma perdida, assim, tipo, nossa, ela falou tal coisa. Aí você lembra, ou mesmo você não tá entendendo muito o que eu tô falando, você já deu uma viajadinha, o seu éter já foi. Já não tem mais éter. Aí, daqui a pouco, a água, o ar, o fogo. O último que vai é a terra. Daí a terra é a pescadona mesmo, assim, é aquela pescada boa, é porque até a terra vai. Então, quando a gente vai dormir, por exemplo, é isso, dá pra gente trabalhar, então. Então, com o treino dessa prática de meditação, depois eu vou trabalhar com vocês isso, para vocês aprenderem a estabilizar os elementos, porque a hora que começar a dar uma sonolência, por exemplo, você vai respirar ou você vai fazer algum mecanismo de se preencher com essa energia. E aí a gente vai treinar isso para quando a gente chegar no nosso dia a dia, ficar fácil, porque não é fácil uma pessoa te ofender e você não se sentir ofendida. Como que a gente faz essa mágica? A começar pela estabilização da nossa energia. Se você está centrado na sua energia, você sustentando a sua energia, o que vem de fora não vai te afetar tanto. E eu falo isso, gente, isso não é treinamento para virar barata, né? Que a gente vai perder emoção, entendeu? Não é treinamento para virar barata, não é isso. Nós vamos continuar sentindo, mas nós vamos aprimorar, nós vamos... perdi a palavra, tem uma palavra parecida com aprimorar, refinar, eu acho que é uma boa palavra também, as nossas emoções. Eu vou sair da raiva pela raiva, eu vou sair desses venenos aí da mente, eu vou ter mais compaixão, eu vou ter mais... eu vou sentir se eu percebo que é alguém que está doente, se eu percebo que é... Eu vou ter esse sentimento de tristeza, eu posso até ter medo, mas ele não vai ser nessa intensidade, como um medo paralisante, ou como uma raiva de ir lá e catar o outro, ou falar desaforo. Ele vai ficar cada vez mais, eu vou cada vez mais refinando, aprimorando, para eu ter as 6 perfeições que a gente também leu aqui, que é a generosidade, a moralidade, né, essa energia constante, sabedoria. Então eu vou começar a aprimorar isso. Por isso que é legal esse treino dessa estabilização dessa energia, né? Então eu gosto, sempre quando a gente começa a meditar, eu gosto de falar. Eu nem vou entrar muito hoje no livro, para a gente não se esticar, não se alongar muito, mas ele tem um ponto de partida. O Lama, eu não sei se vocês conhecem o Lama, assim, né? A Mônica falou que já viu e tal. Ele era professor de física antes dele ser Lama. Ele dava aula na Universidade do Rio Grande do Sul. Então, assim, o fato da gente ter um Lama brasileiro é muito legal, porque ele entende, primeiro que ele entende o nosso jeitinho brasileiro, né? E então ele vai falar numa linguagem muito mais próxima da gente, sabe? E aí tem um trecho aqui que eu quero ler para vocês, que ele vai falar um pouquinho sobre esse livro. É assim, olha: as práticas espirituais só adquirem sentido na vida cotidiana. Isso é uma coisa até que eu grifei aqui, porque a gente tem que levar isso pra gente, né? Às vezes eu escuto as pessoas falarem assim, principalmente, por exemplo, o meu namorado é um que fala assim, né? Que é como se a vida espiritual, a gente vai dedicar aquele momento. Então, a minha mãe é católica e ela vai na missa aos domingos, por exemplo. Ou ela faz uma novena, né? Mas assim, a minha mãe até que ela é uma boa católica, que eu vejo que no dia a dia ela coloca os princípios da igreja na vida dela. Mas eu, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que vão na missa no domingo ou no culto. E depois a vida é a vida. Uma coisa é a missa, o culto, a outra coisa é a vida. Só para cumprir, né? Para cumprir a formalidade. tá, entendeu? Assim, a vida prática é uma coisa.
E aqui ele fala essa frase que eu acho perfeita. A prática espiritual só adquire sentido na vida cotidiana. Por que que eu vou rezar? Por que que eu vou? Se eu não colocar isso no meu dia a dia. Não é virar beata fanática, não é nada disso, mas eu não tô falando de compaixão, eu não tô falando de moralidade. Então eu tenho que fazer isso de alguma forma, aplicar isso, né? Para poder ter resultado. Senão não tem resultado, daí fica a fala pela fala, uma fala sem sentido. Então a relação com os nossos pais, esposa, marido, filhos, colegas de trabalho e demais seres em todos os planos da existência material e sutil é o verdadeiro termômetro da prática. Essa relação, como anda essa relação, vai me mostrar como é que está a minha prática. Um sinal de que há algo errado é nos considerarmos espiritualizados, praticantes disciplinados e zelosos, e ainda assim sermos tomados por desinteresse e falta de compaixão em relação aos seres que nos rodeiam. Né? Assim, nossa, eu medito 1 hora por dia todo dia, eu estudo e tal, mas acabo com a raça da minha mãe, mas não tô nem aí pro meu irmão, né? O Dalai Lama, ele fala assim, olha, tenha um bom coração, já começa, se o seu coração for um bom coração, já começa por aí, nessa essa espiritualidade. Tem até um livro dele que ele lançou, Além da Religião, acho que é o último livro dele, super bom, porque é aquilo que a gente fala sempre, se todas as pessoas seguissem aquilo que as suas religiões pregam, nem a religião precisava ter, porque se eu tenho amor, se eu tenho compaixão, se eu tenho respeito pelo próximo, eu não preciso de um nome, né? Agora, eu que tô certa, a minha religião que tá certa, você não, a sua não serve. Quer dizer, aí já não tem o respeito, já não tem, né? A compaixão já não tem sabedoria. Então é isso. E aí ele tá falando exatamente isso. No sentido último, o isolamento e a prática formal, eles são artificialidades, né? Eu vou lá pro Himalaia, sento, tô fazendo uma prática formal. Isso é uma construção, é uma artificialidade. Só se justificam por, eventualmente, proporcionarem a remoção de obstáculos. Então, eu vou ficar um período, eu vou fazer um retiro fechado, porque atualmente a maneira como eu estou, com excesso, com essa carga, com esse estresse todo, eu não estou conseguindo remover os obstáculos da minha mente que me permitam avançar na minha prática cotidiana. Aí eu vou, tenho um tempo, trabalho, volto e vejo a aplicação disso. Ah, realmente. Então, não é que não é válido, é uma construção, é uma artificialidade, mas às vezes a gente precisa disso, né? Eu que o diga. E são remédios, têm princípios ativos e por isso também tem efeitos colaterais. Quanto antes nos livrarmos dos remédios e atingirmos nossa condição natural de saúde, tanto melhor. Todas as construções espirituais, ainda que meritórias, são esponja, água e sabão, ou seja, dispensáveis ao final da limpeza. Muito legal essa maneira que ele coloca, né? Porque tudo isso que é muito legal, né? A pessoa ficou 3 meses em retiro fechado, né, Adriana? Que a gente tá falando de retiro agora há pouco. Ficou 3 meses, é muito meritório para vários âmbitos aí de mérito. Mas ela vai parar, ela tem um efeito colateral, porque assim, a pessoa tem que voltar e tem que trabalhar, tem que estar na condição dela normal de saúde. Trabalhar, que eu digo, por essas questões, não necessariamente um emprego, mas ela tem que conviver, porque é aqui que a gente vai poder pôr em prática as coisas que a gente aprendeu, né? O Lama usa a expressão yogis do cotidiano. No YouTube tem um retiro, vários assim que ele dá de yogis do cotidiano, que é muito legal da gente ver. Então é isso. Então, assim, na primeira das 6 partes do Meditando a Vida, nós vamos examinar as várias formas de introdução aos ensinamentos do Buda. É uma abordagem geral, né, apontando os aspectos sutis,
contidos nas diferentes maneiras de apresentar o pensamento do Buda. Então ele vai falar sobre as 4 nobres verdades, sobre o caminho óctuplo, de uma maneira bem interessante. E aí, na próxima segunda-feira, porque eu acho que essa introdução que eu trouxe hoje foi diferente dos outros encontros, né, Tiago? Você que está acompanhando mais comigo, mas eu acho que também é uma fala importante para quem está iniciando, né? Eu não sei se vocês acharam, né, assim, eu acho que é válido a gente trazer esses pensamentos, porque realmente, às vezes a gente começa, você vê, eu fiz o outro encontro falando da vida do Buda, e eu mal expliquei sobre a meditação, a prática em si, né, do porquê. E eu acho que é legal a gente ter claro isso, por que eu paro para meditar, né? Depois, no Nobre Caminho Óctuplo, que a gente vai ver com mais calma, olha lá, o número 1, primeira coisa é motivação, né? Então, se eu tô aqui sem saber por que eu tô fazendo isso, fica uma coisa muito vaga, né? Daqui a pouco não tem mais sentido, perde, não, hoje eu não vou. Não, preciso fazer tal coisa, eu não vou. Agora, se eu tô motivada, se eu sei o porquê que eu tô aqui, o resultado que eu vou obter a partir dessa minha ação, isso vai me motivando, né? Então, assim, a nossa motivação, ela deveria ser pra gente gerar benefício aos seres, porque esse mundo, o samsara, ele não tem solução por si só, mas é nós aprendendo a desenvolver as nossas qualidades que a gente vai colaborar para que as coisas aconteçam de uma maneira mais harmoniosa, para que as pessoas sejam mais felizes ou sofram menos, né? Então, essa já deveria ser a nossa motivação, mas às vezes a gente não tem nem condições de ter. Só de eu me motivar para eu sair do sofrimento que eu vivo, já é uma grande coisa, porque a partir do momento que eu consigo fazer isso, eu vejo que seria importante para os outros também, e aí eu vou querer ajudar as pessoas. Mas a gente vai começar a gente vai começar do ponto que a gente está. Então, não existe uma necessidade, um conhecimento prévio, né, uma etapa. Agora é a hora da gente começar. Né? Nossa vida é muito preciosa para a gente ficar perdendo tempo. Já passaram 43 anos. E eu olho e falo, parece que agora mesmo eu tinha 20. Não é assim? Passa muito rápido. Então, assim, agora é a hora. A gente começa agora do ponto que a gente está, na condição que a gente está. Não tem problema. É assim que a gente atua. É assim que... nossa, vou fazer. Então, vamos fazer. E vamos começar. E vamos ter compaixão, porque a gente faz, daqui a pouco a gente não faz, daqui a pouco a gente perde a mão, daqui a pouco não tem problema. A gente vai, da onde a gente está, levanta e segue na nossa prática. Que isso que eu acho que é o que vale. Tudo bem, meus queridos? Então, nós vamos fazer as nossas preces de encerramento. Dia 18, nós vamos dar continuidade, porque os encontros de terça-feira são semanais. Os encontros de segunda eu ainda não consigo fazer semanal, porque eu tenho uma outra atividade às segundas-feiras. Então, nós estamos fazendo quinzenal, tá? Aí, sempre eu coloco no Facebook as datas. E depois, se você quiser, eu coloco você no nosso grupo do WhatsApp também. É um grupo bem sucinto, assim. A gente não fica com muito falatório, não. Para poder só você ficar sabendo das datas e tudo mais. Então, na página 26... que isso também é uma coisa legal de explicar, eu acho, que eu acredito que eu não tenho explicado ainda nos outros encontros, é assim, toda a nossa ação, isso também já foi dito pela galera da física quântica, sei lá, em vários meios aí a gente vê, é mais velho do que eu dar pra frente, a nossa avó já falava que quem planta jiló, colhe jiló. Se você plantar rosa, você vai colher rosa. Não tem como colher maçã plantando pêssego, né? Assim que a gente fala. Então, isso é o quê? Toda ação, ela me traz uma reação, né? E no caso aqui, o fato da gente ter deixado, entre aspas, a nossa família, a nossa vida lá fora e ter dedicado o nosso tempo para esse aprimoramento interior, isso gera mérito. É uma ação meritória, é uma ação que você está fazendo para o bem. Então, provavelmente você tem um bem para receber aí.
Então a gente fala, isso aqui a gente fala que é uma dedicação de méritos. Sempre que vocês fizerem uma ação boa, o Lama ele dá o exemplo, é que aqui não vale pela faixa etária, não dá muito esse exemplo. O Lama ele dá o exemplo do adolescente lavando a louça para a mãe. Né? Então a mãe trabalha, a mãe cuida, a mãe faz almoço, faz tudo. Se esse adolescente olhar, tiver compaixão para a mãe e falar assim, ai gente, eu vou lavar a louça para minha mãe. Na bondade, a mãe nem mandou. Ele, do coração purinho dele, foi lá e lavou. Isso é uma ação meritória. Ele poderia, ao término dessa louça, falar, eu ofereço os méritos dessa minha ação para a saúde da minha mãe, por exemplo. Então, sempre que vocês fizerem uma ação de coração, que vocês acham que foi uma coisa boa, qualquer coisa, desde atravessar a velhinha no semáforo, qualquer coisa, você pode oferecer. Você pode oferecer para a sua remoção de obstáculos, porque a gente tem muitos obstáculos na nossa mente, que a gente nem se dá conta. A gente pode oferecer para a nossa melhoria interna, a gente pode oferecer para a nossa saúde, para a saúde de alguém próximo da gente, a gente pode dedicar para a paz, para todos os seres, para que todos os seres tenham paz, para que todos os seres melhorem. Então, aqui, como agora nós fizemos essa ação, foi muito boa, porque vocês vieram para cá, vocês dedicaram essa 1 hora e pouquinho da vida de vocês aqui, a gente dedica esses méritos. Então, nós vamos ler essas frases, essas orações aqui da página 26, e vocês também, cada um dentro do seu coração, pode dedicar para uma causa sua, tá bom? Normalmente a gente não recomenda coisas que meu filho passe no vestibular ou que meu marido arrume um emprego, porque, como a gente brinca, senão daqui a pouco tem Buda virado de cabeça para baixo no armário, né? Então, porque o refúgio no Sansara não tem jeito. Vestibular, emprego, essas coisas é um refúgio, como a gente explicou no começo, que não é isso que vai solucionar. O que vai solucionar, né, a minha vida é a lucidez. Então, por isso que a gente pede remoção de obstáculos. Remover os obstáculos da minha mente para que eu tenha lucidez. Né? Então, a gente vai fazer essa dedicação nesse sentido, de remoção de obstáculos para restabelecimento da saúde. Saúde é uma coisa importante. Né? Então seria isso. Não necessariamente nós. Não, para quem você quiser. Para quem você quiser. Até para as vítimas aí dessas tragédias naturais e de tudo mais aí que a gente vê. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nessa e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres sencientes. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for sua imensa sabedoria, eu, que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento,
possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Última prece da página 30. Prece para que a tradição do Guru Padmasambhava floresça. Nós vamos fazer uma vez em português, uma vez em tibetano. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisondeuce possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Ken Lucho Surin Luche Zanlin Sassun Chapapel Droju Sunam Adam Midral do Sungelesho. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu dedico os méritos desse encontro de hoje para o fortalecimento da Sangha de São José dos Campos.